pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês a história da vida de São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, quem sabe sejam até devotos dele, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho das notificações e de comentar o que vocês quiserem ver nos próximos vídeos, sem esquecer de compartilhá-lo com seus amigos, tá bom? Sem enrolações, vamos começar. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Quaratinguetá, a atual Quaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Galvão era o quarto entre os 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. O seu pai se chamava Antônio Galvão de França, era português, era o capitão-mor, ou seja, o prefeito da vila, era comerciante e pertencia à Ordem Terceira Franciscana, além de ser muito famoso pela sua generosidade. E a mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros, uma mulher muito generosa, filha de fazendeiros e descendente da família de bandeirantes Fernão Dias. Ele viveu até os seus 13 anos juntamente com a sua família na casa, lá em Guaratinguetá, até que quando ele alcançou uma idade, os seus pais lhe enviaram para o seminário, lá na Bahia, chamado Seminário Jesuíta Colégio de Belém, para que lá ele pudesse estudar ciências humanas. Lá no colégio, São Frei Galvão já tinha um irmão, um dos seus irmãos mais velhos já estudava lá. Ele tinha 19 anos e se chamava José. Galvão estudou lá do ano de 1752 até o ano de 1756. E lá ele progrediu muito nos seus estudos cristãos e também na engenharia civil, tornando-se um engenheiro civil. E é por isso que ele é o padroeiro dos engenheiros. Em 1755, ele recebeu a triste notícia de que sua mãe tinha falecido muito nova. Esse fato fez com que ele se tornasse devoto a Santa Ana, ou seja, Santana. Tanto que futuramente o seu nome se tornou Frei Antônio de Santana Galvão. Ele queria ser jesuíta, porém os jesuítas eram muito perseguidos pelo Marquês de Pombal na época, então, seguindo o conselho do pai, ele se tornou franciscano, ficando no convento de Macacu, em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. No dia 11 de julho de 1762, ele foi ordenado sacerdote e foi enviado para o convento franciscano lá de São Paulo, onde ele continuou seus estudos sobre teologia e filosofia. Em 1768, ele foi ordenado e nomeado como porteiro, confessor e pregador lá do convento, que era um cargo muito importante na época. E o Frei Galvão se destacou tanto nesse cargo que a própria Câmara Municipal da cidade lhe deu um título próprio, sendo este o Novo Esplendor do convento. Em 1770, ele foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso tudo porque ele compunha peças poéticas, em latim, odes, ritmos e epigramas. Suas composições eram sempre bem metrificadas e cheias de profundo sentimento religioso e patriótico. Entre o ano de 1769 e 1770, ele foi convidado a ser confessor de um local chamado Recolhimento de Santa Teresa, que era como se fosse um convento onde se abrigavam todas as devotas de Santa Teresa d'Ávila. Lá nesse convento em São Paulo, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira muito penitente que sempre falava que ela tinha recebido um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Galvão estudou sobre essas mensagens que ela tinha recebido, consultou outros teólogos e todos reconheceram essas mensagens dessa irmã como verdadeiras e sobrenaturais. Naquela época, todas as construções religiosas, fossem conventos, igrejas ou qualquer outro tipo de construção, estavam totalmente proibidas pelo império do Marquês Pombal da época. Porém, São Frei Galvão meteu a cara mesmo e fez mesmo assim, fundando no dia 2 de fevereiro de 1774 o Recolhimento de Nossa Senhora da Luz. E a identidade espiritual deles era muito baseada na Ordem do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Frei Galvão escreveu as regras, os estatutos e fez tudo o que ele podia para que aquela fundação realmente se tornasse uma congregação de verdade. Irmã Helena e mais outras 2 jovens foram morar lá nesse recolhimento, porém, esse recolhimento não passava de um casebre, em um local bem afastado da cidade. Esse local atualmente é onde comporta o Mosteiro da Luz, que também foi construído por São Frei Galvão. Aos poucos, muitas outras jovens foram ficando sabendo do recolhimento e foram se mudando para morar lá com a irmã Helena. Porém, quando o recolhimento estava com um pouco mais de um ano, um fato surpreendente daria uma reviravolta muito grande na história. A irmã Helena faleceu no dia 23 de fevereiro de 1775. Por isso, Frei Galvão se viu obrigado a se tornar o novo diretor daquele lugar e também de ser o confessor das meninas. A partir desse momento, muitas outras garotas foram se tornando vocacionadas desse recolhimento. Aos poucos, já não tinha mais espaço para que todas ficassem confortáveis lá dentro.
Então, com as capacidades que ele aprendeu lá com os jesuítas, São Frei Galvão foi arquitetando um novo mosteiro, o Mosteiro da Luz. No início, apenas ele e as irmãs trabalhavam no mosteiro, só que com o passar do tempo, os pais dessas meninas começaram a enviar dinheiro e escravos para que ajudassem eles lá na construção. O povo, vendo quão grande era aquela obra, começaram a ajudar também, com mantimentos, alimentos e todo tipo de material de construção. Quando o governador novo chegou em São Paulo, ele, a pedido do Marquês Pombal da época, fechou o recolhimento, e São Frei Galvão aceitou isso. Porém, nenhuma das garotas que lá moravam aceitaram e elas não foram embora do recolhimento. Então, o governador começou a agir com muita violência. Ele começou a enviar tropas lá para o recolhimento para ameaçar as meninas, dizendo que eles derrubariam tudo caso elas não fossem embora. Porém, todo o povo da cidade se revoltou e não teve como ele não ceder. Então, São Frei Galvão voltou como líder daquela construção e daquele mosteiro. O povo queria muito a realização daquele mosteiro. Mais tarde, o capitão Mor, lá do batalhão de São Paulo, sentenciou um soldado à morte porque esse soldado tinha ofendido levemente o filho do capitão. Porém, São Frei Galvão não achou isso justo, foi lá e defendeu com unhas e dentes esse soldado. Por conta desse desacato, ele foi preso. Porém, o povo, as irmãs lá do recolhimento e o bispo da época, Dom Manuel da Ressurreição, escreveram uma carta, enviando ela ao superior provincial e dizendo o seguinte: nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre dos noviços em Macacu e em 1798 ele assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Ou seja, São Frei Galvão era muito querido e as pessoas não conseguiam pensar nem em como elas viveriam sem a presença dele. Em certa ocasião, São Frei Galvão foi até Guaratinguetá, a sua cidade natal, para conseguir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada a sua missão, depois de conseguir algumas coisas, ele tinha que regressar para casa de novo porque ele tinha compromissos. Nisso, alguns homens vieram até ele, pedir para que ele fosse até uma fazenda um pouco distante, rezar por um homem que estava sofrendo muito com pedra nos rins. O homem estava quase morrendo, só que São Frei Galvão não conseguia ir até lá. Então ele teve uma ideia. Ele pegou um pedacinho de papel e escreveu nesse pedacinho uma parte do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Ele enrolou aquele papelzinho em formato de pílula e disse para aqueles homens que enviassem essa pílula para aquele homem que estava sofrendo e que ele tomasse enquanto rezava o terço, que ele seria curado. Pouco tempo depois, se espalhou a notícia de que aquele homem realmente tinha sido curado. Pouco tempo depois, apareceu para São Frei Galvão um homem muito aflito, que dizia para ele que a esposa dele estava em trabalho de parto faziam quase 24 horas, e que ela já não aguentava mais e o bebê também não. São Frei Galvão deu 3 pílulas para ele, escrevendo as mesmas coisas e dando as mesmas recomendações. Assim que a mulher tomou essas 3 pílulas, ela conseguiu dar à luz ao seu bebê, e ela e o bebê ficaram com muita saúde. Daí em diante, as pílulas de São Frei Galvão se tornaram muito famosas, ao nível de que as pessoas iam tanto atrás dele procurar por essas pílulas atrás de cura, que ele teve que pedir para que as irmãs lá do recolhimento confeccionassem elas. E aí, depois que elas faziam várias, ele abençoava e elas distribuíam para o povo. Tanto que ainda haviam muitos e muitos relatos de que essas pessoas eram curadas a partir das pílulas. Como, por exemplo, uma mulher que tinha sofrido 3 abortos e que os médicos haviam dito que ela jamais iria conseguir engravidar. Após tomar uma das pílulas de São Frei Galvão, ela conseguiu por um milagre engravidar. Tanto que foi dito por prescrição médica que era um milagre, porque não tinha explicação alguma ela ter conseguido engravidar depois de tudo que ela já tinha passado. Em 1811, Frei Galvão também fundou o convento de Santa Clara, lá em Sorocaba. 11 meses depois, ele voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Nos últimos anos da vida dele, ele já sentia muita dificuldade de caminhar do convento franciscano, onde ele morava, até o Mosteiro da Luz para orientar as irmãs, e atender o povo também. O Frei Galvão, então, conseguiu a permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e do seu tutor para ficar no mosteiro que ele mesmo tinha criado, para que ele pudesse cuidar de lá. Então ali, São Frei Galvão atendia o povo, orientava, aconselhava e rezava pelas pessoas, além de ensinar muitas irmãs. Frei Galvão era um homem de muita oração e de muita fé, tanto que alguns fatos místicos foram vistos durante sua vida. Fenômenos como o dom da cura, bilocação, levitação e vários outros foram vistos na vida de São Frei Galvão por testemunhas.
Embora São Frei Galvão não gostasse de ficar falando para os outros as coisas de caridade que ele fazia, as pessoas sempre espalhavam umas pelas outras quando ele as ajudava. Tanto que ele recebia várias ajudas de pessoas mais ricas. E todo esse dinheiro que ele recebia, ele ajudava as pessoas que tinham dívidas como agiotas a pagarem essas dívidas. Porém, essas pessoas não tinham nem noção. Muito tempo depois que elas iam descobrir que as dívidas delas tinham sido sanadas pelo São Frei Galvão. São Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz no dia 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Uma multidão de luto veio se despedir desse santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado lá na igreja do Mosteiro da Luz, e até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer pelas muitas graças recebidas pela intercessão dele. O Mosteiro da Luz foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e no local também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que guarda um dos mais representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro, originalmente reunido pelo Dom Duarte Leopoldo e Silvia, o primeiro arcebispo de São Paulo. No dia 25 de outubro de 1998, ele foi o primeiro religioso brasileiro a ser beatificado pelo Vaticano. E no dia 11 de maio de 2007, ele foi canonizado lá em São Paulo pelo Papa Bento XVI, sendo acompanhado por uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis. Para a canonização, a igreja sempre exigiu pelo menos 2 milagres que tinham sido comprovados para que houvesse a canonização daquele santo. Então, as curas de Sandra Grossi de Almeida e Daniele Cristina da Silva foram os 2 milagres inexplicáveis cientificamente que aconteceram pela intercessão de São Frei Galvão. Sandra possuía uma malformação uterina que impossibilitava qualquer mulher de manter um bebê por mais de 4 meses. Então, no ano de 1999, após tomar as pílulas e pedir para São Frei Galvão, ela conseguiu prosseguir a gravidez e deu à luz ao menino Enzo. Tanto que essa foi a história que eu comentei agora há pouco. E a Daniela, então com 4 anos de idade, sofria de uma hepatite considerada incurável pelos médicos. E depois de tomar as pílulas e rezar fervorosamente, ela ficou curada inexplicavelmente. Então que no dia de hoje a gente possa sempre se lembrar com muito mais carinho de São Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro e que tem uma história tão bonita de fé, caridade e compaixão pelos mais pobres. São Frei Galvão, rogai por nós. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar o meu vídeo, de se inscrever aqui no meu canal e de acionar o sininho das notificações. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchauzinho!